Nossa nutróloga querida, doutora Ana Luísa Vilela, bem-vinda. Já te cumprimento, bem-vinda sempre. O assunto de hoje é um assunto seríssimo e o público também precisa estar atento a algumas mudanças que podem ocorrer. A gente vai falar de gordura trans e para vocês entenderem o porquê, tem um VT na tela. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, abriu um processo para aumentar a restrição ao uso de gordura trans em alimentos industrializados e avalia até proibi-la. O tema da iniciativa já era debatido pela Organização Mundial de Saúde. Com a nova medida, produtos em que a gordura trans industrial costuma ser mais encontrada, como margarina, sorvetes, bolos e biscoitos, por exemplo, devem entrar na mira da regulamentação. Desde 2003, a informação sobre a presença de gordura trans passou a ser obrigatória nos rótulos. Ainda assim, quem tenta decifrar a tabela nutricional encontra desafios e muitas vezes o valor é mascarado no meio das gorduras totais e vegetais. A intenção é que a proposta seja finalizada até o fim deste ano. Até lá, entidades prometem aumentar a pressão, com base no exemplo de outros países. O primeiro a adotar medidas foi a Dinamarca, em 2003. Seguida por Áustria, Hungria, Islândia, Noruega, Suíça e até mesmo os Estados Unidos. Doutora, o assunto é sério e agora no Você Bonita você acompanha junto com a gente. A minha primeira pergunta para que a gente entre nesse universo de algumas mudanças que estão sendo propostas pela Anvisa é entender o seguinte. Hoje a gente só encontra gordura trans em alimentos que estão em pacotes, em caixinhas? Não necessariamente, Carol. Vamos lá, vamos entender o que é a gordura trans. A gordura trans é uma gordura que ela tem... por que fizeram gordura trans? Porque a gente tem que ter um motivo para as coisas acontecerem. A gordura vegetal, ela é líquida. Tá? A maioria delas não tem consistência à temperatura ambiente. Como que eu vou dar consistência a um recheio líquido? Então, uma das funções da gordura trans foi dar estabilidade, criar essa sensação de pastoso e durabilidade nos alimentos. Então, a gente colocava essa bolachinha que ela derretia. E isso é inviável para o comércio. Tá. Então, começaram a fazer essa modificação mais para conservar e condicionar as coisas de uma maneira que você possa... tirar e passar num pão, a margarina, que é uma gordura vegetal. Tá. Entendeu? Porém, é uma gordura, então, criada, né? Nosso corpo não produz essa gordura, não tem essa gordura. E ela é industrializada. Ela é industrializada. Só que alguns ruminantes têm uma bactéria, que essa bactéria transforma a gordura animal em gordura trans. Agora, isso está no leite, isso está na manteiga, mas em pequena quantidade. É uma coisa natural. Natural da produção dela. Assim, de humanos e dos animais, certo? Sim. Do reino animal. Isso. Tá. O que acontece? Essa gordura trans, quando ela entra no nosso organismo, aí que está a diferença. Ela aumenta o colesterol ruim. Diretamente. Existem pesquisas que mostram que essa gordura em grande quantidade, ela é maléfica. E isso que é o grande problema, não é nem o engordar. Tá. É o que essa gordura vai fazer dentro das nossas artérias e veias. Puxa vida. A gente tem, inclusive, as consequências de tudo isso para passar para o público uma a uma. Já a gente vai contar em quais alimentos você encontra mais gordura trans. Mas, minha pergunta é a seguinte. A gordura trans é barata, então, para o mercado, para estar exposta? Olha lá o mosquito que o Pivai falou. Você não conseguiu, vai matar ele ainda, mas daqui a pouco eu consigo. Sou ninja, gente. Daqui a pouco vocês vão ver. Ela é barato para a indústria? A gordura vegetal é barata, né? A gordura vegetal, dependendo da origem, óleo de palma, ela é barata. Ela é barata para a indústria e ela dá textura para a indústria. Entendi. Então, aí... É uma gordura interessante. Hoje em dia, a gente já tenta diminuir. A indústria também não é boba, ela não vai querer vender alguma coisa que seja muito maléfico, esteja pautado ali, é ruim para a tua saúde. Porque tem que estar no rótulo, isso já é lei. Já é lei. Só que o que acontece? Para colocar no rótulo,
Normalmente você vai olhar o rótulo, todos estão 0 gordura trans. O que acontece? Tem uma brecha na legislação que mostra se tiver menos de 0,2% daquilo, é considerado nulo. Então, por isso que as porções alteram tanto. Eu tenho uma porção de 25 gramas. Deixa eu mostrar aqui pro Carica. Ó, a gente pode pegar um outro potinho que tem lá 100 gramas. Então, o que é mais fidedigno para você saber se tem gordura trans ou não? Se eu olhar aqui nos componentes, se tiver gordura hidrogenada, gordura vegetal... Provavelmente ela vai carregar gordura trans também. Não é que é isso só trans. Entendi. Então tá, ó. Tem batata, tem gordura vegetal, sal, farinha de arroz, maltodextrina, amido de milho, xarope de milho, aromatizante, ressalvador de sabor. Então já apareceu gordura vegetal, possivelmente um pouco de gordura trans. Tem. Tá, ó, os exercícios para vocês fazerem em casa, claro, cada um com E é muito pequenininho, gente. A letra é muito pequena. Então é muito difícil, assim, inclusive a Anvisa está tendo dificuldade aí para legislar isso, porque quanto será 0? Gente, peraí, doutora. Ô, Glaucia, hoje, né, vocês viram isso? Cadê vai? Então, você arruma aquela raquete, porque hoje ele tá encrencando aqui com a gente. O que será que ele quer aqui? Porque aqui na comida ele não pousou. Vocês perceberam que aqui ele não pousou? Porque não é comida, na verdade. Aqui a gente está falando de produtos alimentícios. Eu acho que isso é uma coisa para entrar no nosso assunto também. Produtos alimentícios vão ter sempre mais chance de ter gordura trans. Sim. Tudo que tem uma textura, para você ver, o sorvete, para ele ter aquela consistência mole, cremosa, e ele é gorduroso. Então, é muito mais fácil deixar essa consistência com uma gordura trans do que uma gordura vegetal. Entendi. Vamos falar um pouquinho do que tem, então, pra gente mostrar as consequências pro público e mandem perguntas no @VocêBonitaTV. Até porque, fora do Brasil, nos Estados Unidos, a legislação é bem diferente e proíbe mesmo, né? Tem um dos países que proíbem que é zero mesmo o uso, não pode colocar em absolutamente nada. Vamos ver o que vai acontecer aqui no Brasil. Acho legal que a gente estarmos bem informados e vamos exigir sempre o melhor. Vamos mostrar rapidamente o que tem gordura trans, então. E já você vai dar a dica do que a gente troca, né? Uma coisa pela outra. Então, esses salgadinhos vão ter... Provavelmente salgadinhos fritos, aqueles macarrões instantâneos, bolinhos que tem muito recheio, textura, aquele chocolatinho que passa por cima, pode ter gordura trans para dar consistência. Bolacha, essa daqui que é tudo de bom, de delícia, gente, mas essa aqui tem bastante também, né? Esses recheios, cobertura de alguns bolos, consistência de bebidas lácteas que tem que ser mais cremosas, margarinas, balinha. Olha a bala, gente. A bala, além do açúcar, também tem gordura trans, né? Ainda pode ter gordura trans. Assim, é muita quantidade? Provavelmente não, Carol. Mas assim, você vai somando. Comer uma balinha, comer um bolinho, cheguei em casa, comer um macarrão instantâneo, cheguei depois, comi salgadinhos, tomo no meu café a bolachinha. Então você vai... pipoquinha à noite. E uma pipoquinha de micro-ondas à noite. Entendi. Aí você vai somando isso, e o que é o colesterol? O que é a gordura? Que eu acho que o mais importante de tudo é a gente tentar entender. Eu falo para os meus pacientes em consultório. Quando a gente entende o motivo das doenças e por que a gente está tratando, a gente quer tratar. Quando a gente sabe o que isso faz dentro da gente, a gente vai procurar melhorar. Sim. Porque se a gente não tem esse conhecimento, é uma doença silenciosa. Eu não sinto. É verdade. Não te dá nada, reação nenhuma no dia a dia. No dia a dia, né? Não. Você pode ganhar um pouquinho de peso, mas tem gente que priva de nada. Não te priva de nada. E tá entupindo ali. Aqui a gente fez uma brincadeira. É uma artéria. E a gente vai mostrar isso bonitinho. Vamos lá. O que é o colesterol? A gente tem duas partes básicas do colesterol. Da gordura que anda dentro do nosso sangue. A gente tem a parte HDL, que é o colesterol bom. E a gente tem a parte LDL, que é o colesterol ruim. Certo. LDL é pequeno. Ele vai batendo na paredinha da artéria e vai grudando. Ele vai grudando. Então, é como se a gente fosse grudando um monte de pedacinhos. Só mais um aqui, aí, ó. A doutora vai colando. Então, ele vai passando e vai grudando. Vai grudando. O HDL é grande. Ele passa, ele limpa. Ele varre, então. Ele varre. Só que o problema vai juntando tanto, que nem o HDL dá conta de varrer. Que nem o HDL dá conta de varrer. E aí o que causa? Um entupimento. Isso vai
fazendo placas. Essas são as famosas placas. Essas placas podem ser fixas, que aí ela só vai entupir quando realmente tampar o círculo inteiro. Tá? Mas elas podem ser móveis. Vamos supor que fica um pontinho aqui. Tá. Esse é o grande problema. Quando essa placa é instável, ela solta. Ela cai na corrente sanguínea. Nem todo vaso é grande assim. Aí ela pega um vaso pequenininho, entope esse vaso pequenininho. E a gente vai mostrar as consequências desse entupimento. Tá aí. Na tela, então, primeiro, consequência, já tem perguntinhas e perguntinhas do público na @VocêBonitaTV. Primeira consequência do consumo de gordura trans, entupimento da artéria, que é o que você acabou de contar. Então, assim, no momento que a gente está se alimentando, ainda que numa quantidade pequena, a tendência dela é ser armazenada. Agora, me explique isso, doutora, curiosidade. A gente sabe que gordura cumpre funções do nosso organismo, sim. Inclusive ligadas à produção hormonal. Sim, sim. A gordura trans também cumpre alguma função ou não? Não, a gordura trans não, mas ela é carreada por outras gorduras. Tá. Sabe? E aí o que acontece? A gordura trans aumenta a produção do LDL, que é o colesterol ruim. Isso é o grande problema. Tá? Vamos ver a segunda consequência. Ah lá, a segunda consequência na tela, então. Daqui a pouquinho perguntinhas do público, hein? Quem escreveu pra gente? AVC. Terrível. O que acontece? A gente tá vendo que não tem atrás... Querem colocar aqui pra doutora, jogar aqui no plasma pra ela mostrar na foto? Aqui, jogaram aqui. Então, Carol, aquela gordura sai, entope, tá vendo que aqui tá mostrando que tá bem fininho? Se uma plaquinha Cécio, que anda... parar aqui, vai entupir. E o que isso acontece? A morte de um pedaço. Isso é o AVC isquêmico. Ele pode ser transitório, essa gordura pode passar e abrir de novo, ou ele pode matar mesmo essa área. Isso traz consequências horríveis, que traz incapacidade, você pode paralisar parte do corpo, você pode perder funções importantíssimas, como fala, visão. E até morte, né? E até morte. Até morte. Pode levar a óbito. Então, é muito grave. Então, comer gordura aumenta esse risco. A gente quer isso para nossa vida? Não. Então vamos comer gordura boa. A gente precisa de gordura. A gordura ela é praticamente 20% da nossa alimentação. Então vamos usar essas gorduras boas nesses 20%. Que nós vamos retomar quais são. Vamos colocar aqui, então, o que é permitido de consumo, pra gente entender um limite, que eu acho que isso também ajuda, porque em algum momento você vai querer comer esse aqui, vai querer comer uma bolachinha ou tomar alguma coisa ali na caixinha, até pra você ter uma ideia. Vamos colocar, então, a tabelinha hoje. Não vamos dizer o quanto é seguro, porque se a gente está falando de algo tão ruim, eu acho que não tem quantidade segura, mas a quantidade máxima permitida de gordura trans por alimento é 2%. É 2% pela quantidade de gordura, tá? Dentro da gordura. Eu comi 2 gramas de gordura, 2% disso pode ser trans. Não se você pega um pacotinho que tem 10% de gordura, se tivesse saturada, a saturada é saturada, a trans é trans. Mas a trans pode estar dentro da saturada. Entendi. Dos 10%, 2 pode ser de trans e 8 da saturada. E o pacotinho tem que ter... O grande problema é que assim, a gordura está lá, só que a porção pode ser menor do que o tanto que tem que ser expresso no papel. Entendi. Se a gente tivesse uma necessidade de colocar realmente a quantidade... Aí provavelmente já ia saber melhor. Mas se a gente conseguindo ler, e a gente tem uma noção, a informação é para todo mundo. A gente sabe que comer melhor é melhor para a saúde, ainda mais pessoas que já têm problema de colesterol, porque a gente tem pessoas magras, saudáveis, atletas que já têm distúrbios hepáticos que já carregam um aumento do colesterol. Sem dúvida. Uma pessoa dessa vai procurar comer um alimento ruim? Não, porque tem impacto. Vamos colocar as substituições que você sugeriu e aí daqui a pouquinho a gente fala mais a respeito de alguns itens que estão aqui na mesa, que estão batendo aqui na minha cuca. Bom, se você gostar de manteiga, opte por azeite. E o azeite é legal, que se você colocar umas ervinhas e deixar ele na geladeira, ele fica com consistência de manteiga. Não, e se a gente colocar, por exemplo, a ghee, que a gente já ensinou a fazer aqui, que a gente é aquela manteiga clarificada, né? Que você tira as impurezas. É legal também, não é? Também é legal. Assim, a gente não consegue tirar gordura, Carol. A gente consegue diminuir a gordura. Sim. Tá. Então, próximo. Se você gostar de... Vamos ver. Ai. Bolachinha recheada.
opte por cookies orgânicos. Pode ser orgânico, pode ser não, mas desde que você saiba como você fez, sabe? Desde que você veja que não tem gordura vegetal hidrogenada no pacote. E o que fica bem gostosinho nesses cookies é óleo de coco, né? Que as meninas nossas queridas, daqui a pouquinho Claudinha Budi está com a gente, é de cookie você entende, né, Claudinha? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Pode comprar de alguém que você sabe que foi feito de forma caseira, né? Não e diminuir industrial. O consumo da gordura. Na tua receita, tenta modificar essa receita. Se vai um copo de óleo, meio. Verdade. Vamos tentar diminuir. Já é diminuir. Próximo, se você gostar de... Diretora está se identificando, Gláucia? Ela tá rindo. Produtos pré-prontos. Produtos pré-prontos, a gente não tem autonomia de saber o que foi colocado ali. Às vezes, para ele ser pré-pronto e para ele ter uma consistência, um sabor, ele precisa de sódio demais, ele precisa de gordura demais. É verdade. Para ele ter uma aparência legal. Você não vai comprar um produto que não tem uma aparência interessante. É verdade. Por isso que algumas marcas acabam com um macarrão simples, uma mesma caixinha, acaba custando muito mais caro do que outra marca. Porque é exatamente isso. É porque precisa da consistência. Então, tenta fazer uma massa caseira. Se não, compra de alguém que faz essa massa caseira melhor. Ou então, tenta diminuir bastante o consumo daquilo. Faça sua marmita em casa, tá? Então, assim, é difícil? Para quem trabalha, para quem corre. Nossa, é uma mudança de vida. É uma mudança de vida para a saúde, Carol. Isso eu também acho. É impactante. Eu tô ainda quietinha porque eu vou falar no final. Vamos pro próximo, olha lá. Eu tenho um recadinho pessoal. Se me permite, diretora. Pipoca de micro-ondas, pipoca é tudo de bom, gostosa e tal, porém a gente pode fazer na panela? A gente pode fazer na panela, porque na panela, ou a pipoca normal, quando a gente faz no micro-ondas com água, você não põe gordura. Você tá usando o milho, e o milho que é integral, e o calor. Sim. Então pra que a gente vai comer com gordura? E tem gente que tem aquelas pipoqueirinhas bonitinhas, que vende na internet e tal, e tem até um preço legal, que você só coloca o milho mesmo, ela depois já sai. Ela aquece e sai. Então, assim, na época do Best Shop TV eu apresentava essa pipoqueirinha, eu me lembro que a gente falava que ela era saudável exatamente por isso, pra você não colocar gordura. Então, assim, se você pode economizar a gordura diária com isso, já ajuda. Já ajuda. Tem mais, Gláucia? Mais uma, olha lá essa dica, hein? Glacê para bolo. Jesus, Maria José. Vamos trocar para preparações frescas. Tem tanta receita legal no Você Bonita, não é? Não. E assim, lógico, leite carreia também um pouco de gordura. E você pode fazer até um glacê com creme de leite. Você pode fazer outras coisas, clara de ovo. Para dar consistência pra dar também. Consistência. Então, quero fazer? Lógico, gente, você vai fazer um bolo de aniversário, você quer fazer um bolo bolão. Mas hoje já tem muitas chefes que fazem bolo de festa e que é tudo adaptado. Que é tudo adaptado. Então, a gente pode adaptar isso também. E preparar seu bolo em casa, fazer as comidas ou comprar de algum lugar que seja legal. A gente sabe a dificuldade, a gente sabe que o mundo está corrido e a gente sabe que preço também hoje impacta muito. Mas a gente tem que usar a criatividade. Se a gente quer ter uma vida legal, a gente tem que usar a criatividade. Sempre eu acho que esse investimento vai custar bem menos do que o remédio, que o hospital. Na minha cabeça, eu acho que o cálculo nesse ponto algumas coisas são mais difíceis, né? Orgânico em tudo, todo dia. Eu acho isso extremamente difícil. Agora, essas mudanças aqui, eu acho que são mais do que claras. Eu queria tocar num assunto. Tem perguntinha do público? A gente vai colocar daqui a pouquinho. Que é o seguinte, que é muito importante pra mim. Você tem um filho com a mesma idade que o meu. Me arrepia falar dessa história, mas só assim, rapidamente, porque, enfim... Gente, põe isso na lancheira da criança. Faz isso, entendeu? Põe o cookie bacaninha, põe o que adaptar. Cara, meu filho não leva isso. E aí eu soube que ele pede pros amigos, entendeu? Então, assim, eu preciso que os pais também me ajudem. Porque a escola não vai ajudar a gente. Então, assim, gente, uma corrente de paz. Vamos colocar coisa saudável na marmitinha dele, na lancheira. Isso. Pra gente que é mãe, a gente sabe o tanto que é difícil. Eu tive que tirar meu filho de uma escola por causa disso. Pois é. Agora, é só se a gente não incentivar, se ele não vê você comendo... Mas ele não compra. Não tem que ter isso em casa. E assim, eu tenho meus vícios. Eu tenho alguns vícios que eu trago de gorda que eu adaptei. É como eu digo, aquela evolução. Hoje eu tomo refrigerante zero para me impedir de comer açúcar. Entendi. É uma coisa que eu me adaptei. Mas assim, é uma coisa que por enquanto eu não tenho maturidade para tirar. Tá. Meu filho, eu sempre estimulei e falei, olha, não é bom, é uma coisa errada da mamãe.
A mamãe queria que você fosse melhor. Ele senta no restaurante e a mamãe fala... Ele bebe água. Ele bebe água. Ele pede água. Você quer um suco, também. Joaquim? Não, a água tá bom, mamãe. Agora, assim, ele tem que ver o exemplo. O pai bebe água. Eu, muitas vezes, por ele, eu bebo água. Entendi. Então, você tá certíssima, doutora. Então, é legal você dar esse depoimento. Eu não proíbo, mas eu não incentivo. É a tal coisa. Tudo que é proibido é ruim. E também, assim, eu só queria dizer uma coisa, que por mais que a gente está na área da saúde, eu tenho uma enfermeira que trabalha comigo há 8 anos, Carol. Há 2 semanas atrás, ela sofreu um AVC. Ah, é? Do meu lado, ela está hemiplégica. E assim, a gente tem uma... e ela se cuidou nos últimos anos, mas antes não. Ela tinha uma vida desregrada, diabética e tal. E ela está colhendo esses frutos agora. E com muito pesar... E eu amo a Elisete de paixão. Então, por mais que a gente goste, por mais que a gente cuida a vida é uma somatória de ações. Sem dúvida, de escolhas. É ao longo da vida toda. É ao longo da vida Mas nunca é tarde para começar, para quem tá assistindo. Nunca é tarde para começar. Agora ela está melhorando, graças a Deus, mas com uma alimentação decente, saudável, cuidando da diabetes, cuidando do colesterol. Ai, gente, é aquela história, olha, comida de verdade, a gente tem batido nessa tecla quando você olha na mesa e fala, o que tem aqui que não é comida? Avalie. Às vezes vai ter um potinho de creme de ricota, um potinho de requeijão, mas olha quanta coisa tem aqui. Se tiver muito mais do que uma coisa ou outra, aí já é demais. Né, doutora? Eu quero te agradecer mais uma vez, estouramos tudo que podia e que não podia. Eu acho que fica o alerta, gente, porque isso, infelizmente, está na nossa casa, né? Quer dizer, na minha não tá. E não tá mesmo. Uma balinha de vez em quando eu deixo ele comer, porque eu também não sou maluca, né? Mas olha, pensem nisso, não bota na lancheira do filho. Quem quiser saber mais, pode conversar com a doutora, manda mensagem pra ela, a história dela é muito legal, você conta sempre, vai lá no @doutora abreviado, Ana Luísa Vilela, tudo junto, @doutora abreviado, Ana Luísa Vilela, tudo junto, e o site da clínica é o islinforme.com.br, islinforme, tudo junto.com.br. Muito obrigada. Um beijo.